Olá, Rodrigo Fagundes por aqui, mais uma vez a convite da SIC, trazendo para você um tema que pode ser relevante, para a tua liderança, para o teu dia a dia. E o tema que a gente vai falar hoje não está ligado só ao contexto de liderança não, está ligado ao contexto de vida. Vamos falar sobre gestão de conflitos, Como é que a gente gerencia os conflitos para ter melhores resultados com eles. O grande ponto é despertar nossa consciência para entender que os conflitos, eles não são ruins. Veja o que eu disse, Os conflitos não são ruins. São os conflitos que fazem a gente crescer. Essa é a grande questão. Tanto conflitos internos, conflitos que eu tenho comigo mesmo, que me fazem crescer, que me fazem questionar as coisas que estão acontecendo na minha vida, quanto os conflitos que acontecem com as outras pessoas. Seja com a minha equipe, com os meus colegas, com os meus familiares, com os meus amigos. Conflitos fazem a gente crescer. Basicamente funciona assim, Você está lá vivendo a tua vida, seguindo a tua vida normalmente, sem desafios, sem conflitos nenhum, e aí de repente aparece um conflito. Esse conflito, ele te desperta, Ele fala, opa, presta atenção aqui, tem uma coisa que não está tão legal assim, Você estava achando que estava tudo certo, que estava tudo tranquilo, tem uma coisa que não está tão legal. É importante que você olhe então para esse conflito e aprenda com ele. Para isso que ele serve. Imagina o seguinte, um conflito aparece na tua vida e você não aprende nada, não desenvolve nada, as pessoas que estão ao seu redor não desenvolvem nada. Foi só desgastante. Porque vamos combinar que os conflitos são sim desgastantes. Eu não estou dizendo aqui que conflito é uma delícia, Nossa, que gostoso. Hoje, são 10 horas da manhã, não tive nenhum conflito ainda, não vejo a hora de ter. Não é isso. Mas quando o conflito aparece, se bem aproveitado, ele te traz resultados positivos. Ele faz você crescer, ele faz você se desenvolver. Então, o grande ponto aqui aproveite os conflitos. Se eles apareceram, cresce com eles e provoque crescimento. Através da sua postura, da sua atuação, você pode provocar crescimento nas outras pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Então, minha sugestão para você é que isso fique meio como um lembrete, como uma meta de vida mesmo. Toda vez que um conflito aparecer, entenda como é que você pode aproveitar esse conflito. Veja que eu estou falando sobre conflito, e conflito é diferente de confronto. Vamos entender quais são as diferenças, Confronto é um embate mesmo, é quando de repente eu estou brigando, Estou batendo ali de frente com a outra pessoa. Confronto em si, ele só desgasta, Só desgasta e você não consegue muito crescer no confronto. Conflito é uma linha mais atenuante do confronto, onde a gente não está nesse embate todo, mas existe uma divergência. Então veja o que eu disse, conflito é toda situação em que existe uma divergência. Se eu consigo manter essa situação minimamente equilibrada, eu posso observar a divergência, entender a divergência, trocar opiniões sobre a divergência e é aí que a gente cresce. Quando a gente não traz essa situação minimamente sob controle, ela evolui e acaba virando um confronto. Imagina uma briga física mesmo, Quer dizer, eu discordo de você, você discorda de mim, quando a gente vê, a gente está se batendo. Isso aí não é um conflito, é um confronto. Mas ele começou muitas vezes como um conflito, Quer dizer, você pensava uma coisa, eu pensava outra. Então, conflito é toda divergência, inclusive interna. A gente tem conflitos internos, que é uma divergência com a gente mesmo. Você não sabe se vai ou se fica. É só você que está envolvida nesse conflito. Mas é uma divergência. Agora, essa divergência, quando acontece com outras pessoas, pode acontecer em diversos cenários. Então, pode ser uma divergência de opinião. Você pensa A, eu penso B. Pode ser uma divergência de fato. Fato mesmo. O que isso quer dizer? A forma como você viu um fato é diferente da minha. Então você conta uma situação e eu falo, não foi isso que aconteceu. Não é minha opinião, é que eu lembro de outras coisas sobre aquele fato que talvez você não lembre. Então a gente começa a divergir. Você acha que aconteceu uma coisa, eu acho que aconteceu outra. Você viu uma coisa e eu vi outra. Então a gente começa a entrar nesse embate. Então pode ser uma divergência de opinião, uma divergência de fato, uma divergência de crenças, de valores, de história. Então a minha história aponta uma questão, a sua história aponta uma outra. Aí não é nem opinião, é mais profundo que isso. Porque eu fui criado assim, por exemplo, nessa cultura. Você foi criado em outra cultura. A gente vai ter conflitos culturais. E não é só uma questão de opinião, é uma questão de algo que está muito enraizado. Mas se a gente observa esses conflitos de fato e consegue crescer com eles, aí a gente tem uma preciosidade. Esse é o grande ponto. Para que de fato você cresça com os conflitos, você e as pessoas envolvidas, é importante ter um terreno fértil, para que esse crescimento possa de fato aflorar. E para criar esse terreno é muito importante que você olhe para duas variáveis. A primeira delas é em relação à carga emocional envolvida no conflito. Pensa assim, quanto menor a carga emocional, mais fácil é você raciocinar sobre o aprendizado, sobre o conflito em si. Então pensa numa escala de 0 a 100. Se as nossas emoções num conflito estão ali por volta de 10, 20,
é mais fácil da gente lidar com o conflito. Apesar de eu estar ficando com raiva ou você de repente um pouco inseguro, insegura, a gente consegue ainda olhar para o conflito e aprender com ele. Agora, se essas emoções estão se aproximando do 100, ou seja, eu estou ficando com muita raiva, poxa, talvez só o som da tua voz já está me deixando ainda mais irritado, né? E eu estou ficando cada vez mais nervoso com aquilo. Eu não vou conseguir aprender com o conflito, olhar para o conflito. Essa é a questão. Então a primeira variável é carga emocional. Segunda variável, interdependência. O quanto realmente eu dependo do resultado desse conflito? Vamos pensar assim, se eu dependo muito do resultado desse conflito, naturalmente eu vou querer resolver ele com mais intensidade. Por quê? Porque ao resolver, isso vai me impactar diretamente. Se eu dependo menos do resultado desse conflito, ou seja, a gente até está em conflito, numa divergência de opinião, mas o resultado não vai fazer muita diferença. Eu provavelmente posso não colocar tanta energia para resolver esse conflito, né? E talvez nem deva colocar tanta energia. Então, o que eu vou fazer com você agora é meio que explicar qual é a relação entre essas duas variáveis para que você possa entender o que fazer com os conflitos que aparecerem. Então, imagine o seguinte, uma situação onde a gente está aqui conversando, a carga emocional está baixa e não tem interdependência. Então, você está falando sobre o que você faz no seu trabalho e eu estou falando sobre o que eu faço no meu. E a gente está aqui numa conversa bem tranquila. Carga emocional baixa e não tem interdependência. O que você faz no seu trabalho não me impacta e o que eu faço no meu não te impacta. Repara que não tem conflito, né? Então, esse é o conflito que a gente chama de ausência de conflito. Não tem conflito. Nem tem como ter, porque, veja, não importa o que você fale sobre o seu trabalho, não me impacta, né? Então não tem problema. E a carga emocional está baixa, né? Vamos imaginar agora que a interdependência continua não existindo, então você está falando sobre o seu trabalho e eu estou falando sobre o meu, mas a carga emocional começa a crescer. Por quê? Vamos dar um exemplo, tá? Você falou alguma coisa sobre o seu trabalho que eu não concordo. Então, eu acho que a forma como você está fazendo ou tomando essa decisão no seu trabalho não é a melhor. E aí, por conta disso, eu me irrito um pouquinho, né? Repara que a carga emocional começou a subir, mas continua não tendo interdependência. O que você faz no seu trabalho só impacta você e tua equipe, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, de repente, isso pode entrar num conflito agora. Porque eu começo a ficar irritado, aí a minha irritação começa a te afetar também, você percebe essa agitação e começa a se agitar também, e daqui a pouco a gente está em conflito por causa de uma coisa que não tem interdependência. Não faz a menor diferença. Sabe aquele conflito que quando a gente resolver, não deu em nada, né? Porque quando a gente resolveu, você continuou com o seu trabalho, eu continuo com o meu, né? É o tipo de conflito que envolve divergências de opiniões que não nos afetam diretamente. Para esses conflitos, qual é a dica, né? Não caia nessa. Sai fora desse conflito, né? Se você percebeu que você está se irritando ou se envolvendo num conflito que não tem interdependência, sai fora desse conflito, ele não vai te levar a nada. Se no final você ganhar, você perdeu. Perdeu tempo, perdeu energia, perdeu às vezes uma amizade. Tá? Então, assim, conflitos que não têm interdependência, mas está crescendo a carga emocional, seja o primeiro, seja a primeira a largar as armas. Falar, opa, não sei onde eu estava com a cabeça, peraí, vamos tomar uma água. Nem precisa voltar a discutir, porque não tem interdependência, não vai levar a lugar nenhum. Tá? Então, interdependência baixa, crescendo emoções, vai ter conflito? Vai. Sai fora o mais rápido possível. Agora, vamos imaginar que a emoção está crescendo e a interdependência também está crescendo. Então, eu tenho emoção forte e eu tenho interdependência forte. Agora a gente está discutindo sobre o nosso trabalho. Trabalhamos juntos e estamos discutindo a nossa estratégia. Olha que legal. E aí a gente tem divergência na forma como a gente olha para essa estratégia. E aí os ânimos estão, se animando, a gente está ficando emocionalmente abalado. Mas tem interdependência. Esse é um conflito que a gente chama de disfuncional. É um conflito que precisa ser resolvido, precisa ser endereçado. O resultado vai impactar você, vai impactar a mim, mas a nossa emoção exacerbada está prejudicando isso. Então, o que fazer com o conflito disfuncional? Olhar para o eixo emocional. Olhar para o eixo das emoções e pensar o seguinte, o que eu posso fazer para abaixar a régua da minha emoção? Eu, Rodrigo, que estou envolvido no conflito, posso pensar isso. E aí eu começo a agir de forma a abaixar a régua da minha emoção. Abaixou um pouquinho, talvez eu tenha condições agora de olhar para você e falar, nossa, mas a outra pessoa também está emocionalmente abalada, né? O que será que eu posso fazer para ajudar a baixar a régua emocional dessa pessoa? Então, a interdependência continua alta, porque é um conflito que envolve uma decisão que precisa ser tomada, que vai impactar nós dois, mas eu começo a abaixar a régua das emoções. E aí eu chego num conflito positivo, um conflito funcional, o conflito que faz a gente crescer.
né? Onde tem interdependência, mas a gente mantém as emoções num nível saudável. Não é emoção lá embaixo, imagina, todo mundo apático resolvendo conflito, não é isso. É um nível saudável, onde a gente coloca energia, mas a gente consegue conversar. A minha emoção não está me cegando e prejudicando que eu te ouça e vice-versa. Então, a dica é, sempre procure fomentar, inclusive, conflitos funcionais, conflitos positivos, onde tenha interdependência, mas você consegue gerenciar a emoção. Percebeu que a emoção está crescendo de novo? Insere medidas para diminuir essa emoção. Mantenha os conflitos nessa zona funcional. Tá? Então, ausência de conflitos, não tem conflito, não tem o que fazer. Conflito que ele é totalmente improdutivo, que é aquele conflito com carga emocional alta e interdependência baixa, sai fora desse conflito. Tá? Ele é um conflito só de briga de ego muitas vezes, então sai fora primeiro, você sai ganhando e todo mundo também. Agora, conflitos com interdependência alta, se lembra sempre de baixar a régua emocional, manter as emoções num âmbito saudável para que de fato vocês possam discutir. E aí, nessa próxima parte desse vídeo, né, para a gente caminhar para o fechamento, eu queria te dar algumas dicas de como lidar com essas emoções, né? Então, como você pode fazer para diminuir a régua emocional sua e das outras pessoas. Primeiro sua, depois das outras pessoas, né? Imagina que eu tô muito bravo aqui, tô gritando, aí eu grito para você assim, calma, fala baixo. Vai fazer o menor sentido, né? Primeiro eu. Então, se eu conseguir baixar a minha régua emocional, eu vou ter até mais clareza para conseguir te ajudar a baixar a sua, né? Eu não consigo fazer por você, mas eu posso te apoiar, eu posso te ajudar, tá? Então, as dicas que eu vou dar têm a ver com isso, como é que você abaixa a sua régua emocional. O primeiro passo é esse, é assumir a responsabilidade. Entender que você tem uma parte no conflito. Todo conflito. Então, se a outra pessoa discorda de você, você tem uma parte, porque se você concordasse com ela, não teria conflito, entende? Então, muitas vezes a gente fala, eu só estou em conflito porque fulana está discordando de mim. Sim, mas a sua parte é que você tem uma opinião diferente dela também, né? Então, assume a responsabilidade pela tua parte. Assume a responsabilidade pela tua parte no conflito e pelas tuas emoções no conflito. Seja dono, seja dona das suas emoções. Se necessário, crie mecanismos para que você abaixe a sua régua emocional. Então imagina que a gente está numa mega discussão aqui. Não vai ser legal para ninguém. Se eu percebo isso, talvez eu possa sugerir uma pausa. Eu, que estou emocionalmente abalado, falo, cara, não vai adiantar nada eu ficar brigando com essa outra pessoa, xingando a outra pessoa, correndo risco de falar coisas que eu não quero falar e de fazer coisas que eu não quero fazer. Depois eu vou me arrepender. Então é melhor que nesse momento eu faça uma pausa, né? E aí eu costumo brincar o seguinte, dependendo da tua posição, dependendo do cargo que você ocupa, do teu papel, é mais fácil você fazer uma pausa, né? Então eu já tive, por exemplo, um cliente que ele era dono da empresa. E aí ele estava, às vezes, no meio de uma reunião e ele podia cancelar aquela reunião. Porque ele percebia que ele estava ficando emocionalmente abalado, ia gerar um mega conflito ali, e as vendas iam piorar, né? E o objetivo da reunião era como vender mais. Então ele podia falar, quer saber, ó, a reunião está encerrada. É o jeito dele, de repente, de cancelar aquilo, conversar no dia seguinte, mas ele podia fazer isso. Agora, alguém que trabalha para ele não poderia levantar e falar, ó, é o seguinte, a reunião está encerrada. Não, não pode. Então, dependendo do contexto, você tem que criar mecanismos até mais criativos para isso. Mas eu sempre dou uma dica que é o seguinte, ninguém nega banheiro para ninguém, né? Então imagina que a gente está no meio de uma discussão. Eu estou percebendo que eu estou perdendo meu controle emocional. No meio, se eu perceber isso, eu posso virar e falar, cara, só um segundo que eu preciso ir ao banheiro. Se eu falar isso, você não vai negar, né? Você não vai virar para mim e falar, não, Rodrigo, fica aí, faz no lugar. Não, lógico que não. Você vai me deixar ir ao banheiro. E de repente a estratégia que eu vou ter para ir no banheiro, lavar o rosto, respirar, contar até 10, fazer sei lá o quê, mas abaixar um pouco a minha régua emocional. Botar minhas ideias no lugar, né? Esse é só um exemplo. Pode ser um café, pode ser um vamos conversar depois, pode ser inclusive, de acordo com a maturidade da relação, a gente usar um espaço para falar sobre o conflito. Então imagina que a gente está com uma divergência de opinião sobre uma estratégia. E a gente percebe que a gente está ficando nervoso com isso. A gente pode parar e falar, viu, você reparou que a gente está começando a ficar nervoso? Nesse estado, não vai dar muito certo, né? Vamos falar sobre isso? Aí você puxa uma cadeira de lado, né? Deixa aquela primeira situação e começa a falar sobre o conflito. Meu, o que aconteceu que fez talvez você começar a se irritar? Olha, eu comecei a me irritar quando você discordou de mim. Quando você disse que eu nunca sei fazer as coisas. Enfim, eu vou falando de mim, você vai falando de você e a gente vai falando sobre o conflito. A hora que a gente voltar para a situação, a gente está já num outro estado, inclusive mais maduro. Inclusive, maturidade é importante nesse processo. Quanto mais maturidade tiver na relação, mais fácil vai ser lidar com o conflito. Uma relação madura, na hora que o conflito aparece, a gente fala sobre ele. A gente traz ele à tona e fala, olha, isso está acontecendo, precisamos endereçar.
uma relação imatura, a gente finge que não está acontecendo, e aí eu disfarço a minha emoção, você disfarça a sua, quando a gente vê, a gente está ali se estapeando mentalmente, muitas vezes. Então o grande ponto é esse, tá? Para você equilibrar sua regra emocional, crie uma forma de lidar com as suas emoções, né? Falar de emoções pode ser um outro vídeo, um outro assunto, porque a gente pode aprofundar bastante. Mas por hora a dica é reconheça a tua parte no conflito, reconheça a tua parte emocional e tenta equilibrar. Com ela equilibrada, você pode convidar outra pessoa a fazer o mesmo. Então imagina que eu consegui abaixar a minha regra emocional, eu estou olhando para tudo com mais tranquilidade, eu posso te convidar a remarcar a nossa reunião, eu posso te convidar a falar sobre o conflito, eu posso te convidar a tomar um café, né? Então eu posso te fazer convites, e veja que eu estou dizendo convite, não é exigência, né? Não é tipo, cala a boca, vamos parar de falar disso. Não, é um convite, vamos marcar outra hora, vamos tomar um café, vamos falar sobre o conflito. E aí eu vou te convidando, eu vou inclusive te sugerindo as ferramentas que eu estou usando, que não quer dizer que vão servir para você, mas podem servir. E a gente vai fazendo essa troca. E nessa troca a gente cresce. Nessa troca a gente aprende a lidar com conflitos. E grave o que eu vou dizer agora, quanto melhor a gente ficar em aprender com os conflitos, mais a gente vai gostar dos conflitos. Gostar não no sentido de querer que eles aconteçam, mas que quando eles acontecerem, e é inevitável, a gente não tem controle sobre isso, a gente fala assim, opa, tá aí mais uma oportunidade para eu me desenvolver, para eu crescer, para minha equipe se desenvolver e crescer, para minha empresa se desenvolver e crescer, para o mundo se desenvolver e crescer. Essas são as dicas que eu tinha para dividir com você a respeito de conflitos. Espero que tenham sido valiosas, desde que você também aplique, né? Não é uma coisa para ficar na tua mente, é uma coisa para ficar na tua aplicação. Então aplica, veja como isso fica para você e eu estou super à disposição, caso queira trocar uma ideia a respeito disso, só entrar em contato comigo e a gente pode conversar um pouco mais. Um grande abraço e até um próximo vídeo.